Oi, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre rotulagem. Cada amostra colhida, ela deve ser rotulada de modo a não ser confundida. O método mais simples é escrever as características da amostra diretamente no papel do invólucro do recipiente. Porém, alguns invólucros eles não pegam caneta, ou seja, a forma que os responsáveis forem escrever ali suas características. Então, nesses recipientes em que é difícil escrever, poderão ser fixados e amarrados rótulos ou etiquetas onde estejam descritos as características da amostra. E quais são essas características? Essas características se dão pelo nome da amostra, o nome científico, se é de origem animal, vegetal, se é planta, se é raiz. Tem que ter o nome do responsável, a data e a hora do recebimento. Bom, vou falar sobre a amostragem para análise fiscal e de controle. As amostras para análise fiscal devem ser colhidas para 3 destinos. Uma delas é deixada em poder do detentor e as outras 2 são encaminhadas ao laboratório. Quando a quantidade de alimento não permitir esse processo, a análise fiscal deverá ser realizada em amostra única. A análise de controle é efetuada no laboratório após o registro do alimento no órgão competente da vigilância sanitária. A amostra deverá ser encaminhada a um laboratório de análise. Nesse laboratório, eles vão tomar todas as providências e cuidados, fazendo com que o material analisado não sofra nenhum tipo de modificação, caso eles utilizem de um transporte que demore a chegar no local de entrega. A lacração dos invólucros das amostras fiscais e de controle terá por objetivo evitar qualquer alteração deliberada do conteúdo da embalagem. Isto pode ser obtido não somente com o uso do lacre, mas ainda por vedação hermética, para que, em caso de violação, esta se torne evidente. Assim, poderão ser empregados selos e botões de pressão que permitam seu uso por uma só vez ou engenhos semelhantes. Poderão ser usados como invólucros, sacos de plástico ou papel resistentes para acondicionar amostras de todos os tipos de alimentos, os quais poderão ser posteriormente lacrados pelos métodos acima citados. O uso de sacos de papel lacrado será especialmente recomendado quando o fechamento for dificilmente conseguido por outro método. Quando forem tomadas várias unidades da mesma partida, a lacração deverá ser feita juntando-se os recipientes como foi descrito. Quando a embalagem for constituída por saco plástico, torna-se importante que a parte da costura inferior fique presa ao lacre da amostra. O acondicionamento são as amostras que são recolhidas pela embalagem sólido, líquido e semissólido, onde essas amostras são recortadas para análise nos laboratórios. E quando esses produtos forem utilizados para amostras, deverá ser analisado meticulosamente, pois para que o teste seja feito corretamente, para que não ocorra nenhum erro de cálculo ou nenhum erro na análise. E como eu já tinha falado antes, acondicionamento é quando se retira alguns alimentos de embalagem sólida, líquida ou semissólida, até mesmo proteínas, para fazer a análise de alimentos. Muito obrigada. Para determinar características físico-químicas gerais da água, como cor e turbidez, a colheita pode ser feita em um frasco de água mineral de primeiro uso com sua tampa original, onde o frasco e a sua tampa devem ser enxaguados com a água e coletado por 6 vezes, no mínimo. Se a colheita for feita em torneiras, tem que deixar a água escorrer naturalmente durante 3 minutos. Após essa colheita, deverá fixar a tampa de modo a evitar extravasamentos e vazamentos e identificar a amostra que deve ser transportada sobre refrigeração.